Olá, eu sou Elisa Marcelino da Mulher Árvore e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o processo de naturalização da vulva e da vagina e como esse é um processo super importante para a gente começar a desmistificar a nossa sexualidade, tornando-a assim mais consciente, mais sagrada e mais saudável. Então vamos começar aqui parando para pensar quais foram as informações que a gente recebeu sobre as nossas genitais na infância. Quantos de vocês tiveram pais ou educadores que falavam, olha, essa daqui é a vulva, essa daqui é a vagina, essa daqui é a função, olha, reconhece. Eu acredito que a grande maioria não recebeu esse tipo de informação. Por outro lado, ao invés de a gente receber uma educação, a gente recebia denominações com essas partes do nosso corpo, as nossas genitais, com referências bastante pejorativas, como por exemplo, xoxota, perereca, perdida e por aí uma outra infinidade de nomes que não davam uma função, que não identificavam realmente pelo que elas são, a vulva, a vagina. E muito menos assim, as partes delas, né? O clitóris é, aonde que ele fica, o que é a nossa uretra, qual que é a função dela, aonde que está os nossos lábios, o canal vaginal, a entrada, o ponto G, o nosso colo do útero, qual que é a função disso tudo no nosso corpo. E olha, quando a gente começa a tirar esse vocabulário, a gente começa a desmistificar e a romper com uma construção mental de milhares e milhares de anos que a gente recebe referências à castração e à repressão da sexualidade, não só a feminina, mas também a masculina. É um processo super importante de quando a gente olha para a nossa história e se questiona o porquê que a gente recebeu essas identificações, a gente percebe que o próprio âmbito familiar havia e estava sendo reproduzido uma série de tabus, mesmo que tenha sido por uma boa intenção ou numa situação de brincadeira. A gente perdeu a oportunidade de já começar desde a primeira infância a olhar para a nossa sexualidade como algo natural, como algo consciente, como algo saudável. Então, a gente começa aqui agora, então falar, olha, essa daqui é a minha vulva, essa daqui é a minha vagina, qual que é a função delas, aonde que fica meu clitóris, como é que a partir disso eu consigo sentir prazer, né? Então, quando a gente denomina, a gente pode partir para um outro espaço que é, inclusive, de olhar e perceber quais são as reações que a gente tem dentro da gente, de quando a gente começa a mudar a forma como a gente se identifica com as nossas genitais. Porque a gente começa a romper aí uma série de construções, não só mentais, mas inclusive sociais, né? Que fazem toda essa construção de milhares de anos. E se dá a oportunidade de aqui e agora a se questionar, a identificar, a reconhecer e a entrar em contato de uma forma diferente, mais consciente, entendendo que ela sim é fundamental ter contato com a nossa sexualidade e com as nossas genitais de uma forma coerente, de uma forma consciente e saudável. Quando a gente passa por esse processo de naturalização da nossa vagina, da nossa vulva e esse contato que a gente adquire, a gente daí abre um campo de, inclusive, começar a poder utilizar, né, de uma forma consciente, nomes mais sagrados e bonitos, porque a gente passou pelo processo anteriormente de identificação e de desconstrução com relação ao nosso corpo. Então daí a gente pode começar a usar, né, nomes muito bonitos que vêm do tantrismo ou do taoísmo que fazem referência a Yoni, né, que é a vulva e o canal vaginal, um portal de vida e morte. A gente pode falar sobre a pérola negra, a semente, que fazem referência, por exemplo, a nosso clitóris, né? Ou então o nosso ponto G, a fonte da água divina. É um nome muito bonito do taoísmo. E por aí em diante. Mas eu vejo que é importante sim a gente começar a passar, não perder esse processo do meio, que é a identificação do nome real. Porque eu vejo que muitas pessoas, muitas mulheres, né, nos grupos que eu facilito, muitas vezes quando a gente começa a tomar consciência, a gente deixa de usar esses nomes, né, que inferiorizam ou que tem uma conotação da nossa genital e da nossa sexualidade como suja e já querem passar para a sacralidade. E acabam esquecendo que nesse processo é super importante a gente ter consciência do nosso próprio corpo e da sua função. Até mesmo para esse
aprendizado sobre nós mesmos é super importante, porque aí desperta uma série de questões e dos principais sistemas de crenças e emoções que foram criadas naquele momento, na infância e na adolescência, quando fizeram as primeiras referências. É interessante, não é mesmo? Então, eu acho que a gente precisa começar a abrir um espaço de naturalização do nosso corpo, das nossas sensações, das nossas emoções, inclusive das nossas genitais. Porque aí a gente começa a identificar, talvez, quais as sensações que foram criadas naquele momento que fizeram a gente, de alguma forma, se distanciar da nossa sexualidade e romper esse sistema de crenças, desses tabus e essas emoções negativas que foram geradas a partir daí. Tem um exercício muito bacana, que é a Vulva Fala, né, que traz muito esses conceitos, que também vem falando muito do nosso reconhecimento, a identificação, o reconhecimento e o autotoque amoroso com a nossa vulva. E que fica aí o chamado, então, para depois que a gente terminar esse vídeo, vocês deem uma olhada nos vídeos anteriores que tem esse exercício, seja no YouTube ou no Instagram, tá bom? Então é isso, queridos. Vamos dar uma abertura interna para que a gente possa naturalizar as nossas genitais, né? Independente de serem mulheres ou homens, é super importante esse processo, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!